Boa noite a todos. Este é o seu programa Vitória, Poder e Glória, oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Antioquia. Queremos agradecer a todos os membros que têm contribuído para que o Evangelho de Jesus seja anunciado através deste programa de televisão. Agradecemos também em especial os nossos irmãos da Atual Interiores, que têm nos ajudado nesse trabalho. Também os nossos irmãos da Free Art, que têm sido uma bênção para a nossa igreja. Informamos aos irmãos também que em 2016 haverá uma caravana com o bispo Samuel Bezerra, uma caravana que vai para o Egito, para Israel e para Paris. Participe, vá a esta caravana conhecer lugares por onde Jesus andou, lugar onde Jesus nasceu. Com certeza será uma bênção para a sua vida e para a sua família. Para maiores informações, anote o e-mail, entre em contato conosco e seja abençoado. Hoje nós estaremos iniciando uma nova mensagem. Primeira etapa da mensagem, Abandonando o Lugar do Sucesso, ministrada pelo nosso pastor Samuel Eduardo Bezerra. Receba a bênção do Senhor, ouça esta mensagem, Deus tem uma palavra para o seu coração. Você e sua família será abençoado. Aproveitando o ensejo também para convidá-los, participe conosco dos nossos cultos, aqui em Osasco, na Vila Baronesa, todas as segundas-feiras, todas as quartas e aos domingos, e também na nossa sede em Pindamonhangaba. Seja abençoado em nome de Jesus. Anote o endereço da nossa igreja que vai aparecer aí para você e participe conosco. Traga a sua família, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe. Graças a Deus. Todos já encontraram o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 14 em diante, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã do Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E esse exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos. E falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder. E eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que
que ele era o Cristo. Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava. E chegou junto dele. E o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus. Porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Você pode dizer amém? Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui, assentados na tua casa, com toda a liberdade, todo o conforto, prontos para ouvir a tua voz. Nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos dado proteção, teto, abrigo, o Senhor tem nos dado vestimenta, nada nos falta, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer de coração, acima de tudo, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Pai, nós queremos pedir, venha abençoar esta igreja. Toma o Rafael, Pai, que completou mais um ano de vida nas tuas mãos. Abençoa, prospera, livra de todo mal, guarda. Quero te pedir uma bênção para a tua filha, pastora Zilpa, que está retornando ao nosso país. Se com ela, protege, abençoa, livra de todo mal. Tua filha Eva também, eu aproveito para pedir por ela. Dá saúde perfeita, Senhor, restabelece a sua saúde. Todos os teus filhos e filhas que estão enfermos, teu filho Paulo Silas que está em viagem, guarda, protege. Eu clamo por toda a Assembleia de Deus Antioquia em Osasco, clamo pela Assembleia de Deus Antioquia em Pindamonhangaba, em Jarinu, em todas as cidades em que estamos estabelecidos. Eu peço a tua misericórdia, a tua bênção e a tua paz. E te peço por fim, Pai, fala conosco hoje, por meio da tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Seja conosco, Senhor, alegra os nossos corações e nos revela os teus mistérios. Nós pedimos em nome de Jesus, e aquele que crê no poder da oração, diga amém. Meus amados, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o ministério de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, a bem da verdade, um texto um tanto quanto extenso, mas nos dá bem um retrato do que foi o ministério de Jesus. Se você prestou atenção na leitura que eu fiz, no capítulo 4, nos primeiros versos, Jesus tinha sido conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Por 40 dias, ele sofreu uma pesada tentação. Por 40 dias, ele sofreu uma tentação terrível. Nós bem conhecemos. Depois desse período, ele começa a pregar o Evangelho. Jesus ali conseguiu, já naquele começo do seu ministério, bastante notoriedade. As pessoas se impressionavam com o modo de Jesus ensinar. Jesus não era contador de história. Jesus não era aquele camarada que vinha falando de uma filosofia, de uma religião, de um abracadabra, de uma fórmula mágica, né, de um jeitinho de falar. Não, Jesus tinha, diz a Bíblia, autoridade. A palavra dele tinha grande poder e grande autoridade. As pessoas que ouviam Jesus falando ficavam impactadas pela palavra dele. E mais ainda, ficavam impactados pelas obras que ele fazia, pelos milagres, pelas curas, pelos demônios que não se sustentavam diante dele, e Jesus começou a crescer. Mas em um determinado momento da sua carreira, ele resolve dar uma passadinha em Nazaré. Nazaré foi onde Jesus foi criado. Ele teve um período de exílio em que ele foi para o Egito, quando ele era bebê. Mas quando ele começou a crescer, ele cresceu em Nazaré. Ele saiu de Belém, depois que nasceu, ficou exilado no Egito, voltou para Nazaré ainda bem bebezinho, bem criança, e viveu ali até os seus 30 anos de idade. E diz a Bíblia que quando ele chegou em Nazaré, imagine a cena, ele pega o livro da lei, naquela época era um rolo, um pergaminho, ele abre o pergaminho para os homens aleatoriamente, mas já orientado pelo Espírito de Deus, e justamente cai no texto do profeta Isaías, que faz uma predição sobre o Messias. Jesus lê o texto, devolve o livro ao ministro, o rolo ao ministro, e vai para o seu lugar. Todos olhando para Jesus. Aí Jesus nem amacia. Jesus nem faz um enrolation, uma introdução. Ele não chega e diz bem assim, então, gente, estão lembrados de mim? Eu vivi com vocês aqui, eu sou Jesus, eu fiz cadeira para muita gente aqui, fiz o telhado de alguns. Então, você sabe que eu nunca furei, sempre fiz tudo direitinho, sempre trabalhei bem. Todo mundo me conhece aqui, né? Sabe que eu sou uma pessoa honesta. Ó, tá ali o José ali, que eu fiz o telhado dele. Tá ali o Barnabé, que eu fiz a estrutura da casa dele. Tá o fulano ali, que encomendou as mesas comigo. Todo mundo aqui sabe que eu sou uma pessoa séria. Então, só que tem uma coisa que eu não contei para vocês.
Eu sou o Messias. Então, todo mundo está entendendo? Não, Jesus não faz nenhuma introdução. Ele simplesmente olha para a plateia dizendo assim: hoje esta palavra se cumpriu aos seus ouvidos. Ele estava declarando: eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou o enviado, eu sou o escolhido. A promessa se cumpre hoje. Diz a Bíblia que aqueles que eram amigos dele... Você acha que tinha amigos de Jesus naquela sinagoga? Amigos de infância? Certeza. Você acha que tinha parente de Jesus naquela sinagoga? Certeza. Porque mais adiante a Bíblia diz que nem os irmãos dele criam nele. Nem os irmãos dele acreditavam nele. E diz a Bíblia que aquelas pessoas ali, naquela plateia, obviamente havia muitas pessoas conhecidas. Aquelas pessoas rejeitaram veementemente o testemunho de Jesus. Aquelas pessoas disseram: não, esse aí não é Jesus, o filho do José. Não estão aí com a gente as irmãs dele, os irmãos dele. Ele cresceu aqui no bairro. Se Jesus fosse brasileiro, ia falar: ele joga futebol aqui na quadra, corre com a criançada aí, rapaz. Eu não sei se Jesus, se fosse brasileiro, ia ser bom de bola, né? Mas enfim, mas nós conhecemos Jesus, e agora de uma hora para outra virou Messias. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus, percebendo a dureza do coração dele, Jesus dá uma exortação. Jesus ainda complica mais a coisa, que ele dá uma palavra dura. Ele fala: vocês vão dizer esse provérbio para mim: faça os milagres aqui que você fez fora da sua terra, ô Messias. Faz tudo que dizem que você andou fazendo por aí. Só que Jesus não foi ali para fazer truque de mágica. Tem um outro texto que diz que em Nazaré, um dos outros evangelistas diz, Mateus, não me falha a memória, que ele não pôde fazer ali milagres extraordinários por causa da incredulidade deles. Jesus tinha poder, mas eles não tinham fé. Jesus podia fazer, mas havia uma barreira de incredulidade contra Jesus. E Jesus não pôde beneficiá-los como havia beneficiado sem número de pessoas. Mas sabe o que aconteceu? As palavras de Jesus começaram a ser duras, começaram a ser duras, começaram a ser duras, começaram a ser pesadas. Sabe o que aconteceu? Imagine isso. Se juntaram todos os de Nazaré para matar Jesus. Pegaram Jesus e falaram assim: esse não vai viver. Esse herege não vai sair daqui vivo. Nós vamos matar esse Jesus. Pegaram Jesus, conduziram Jesus ao mais alto monte, porque Nazaré é edificada sobre um monte. Levaram Jesus no precipício mais alto, e no coração deles eles tinham determinado a sentença de morte de Jesus. Jesus deveria morrer, e eles de fato teriam executado a Jesus. Mas naquele instante Jesus usa de autoridade, eles ficam paralisados, a Bíblia não dá os detalhes, eles não conseguem mais reagir, e Jesus não foge não. Jesus, de cabeça erguida, usa do seu poder, da sua autoridade, e passa no meio deles, e ninguém consegue tocar em Jesus. É por isso que mais adiante, ele diz para os judeus, fala: ninguém toma minha vida, ninguém pode me matar, ninguém pode me ferir, ninguém toma a minha vida, eu de boa vontade dou a minha vida,